Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia sobre o Vasco da Gama. Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, o XBet, é a patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Data FIFA tá acabando, graças a Deus. Hoje tem vitória da Argentina em cima do Peru e o Brasil encara o Uruguai. Esse Brasil aí tá difícil de confiar, né? 1,70 estão pagando a vitória do Brasil, 3,76 no empate, 6,13 na vitória do Uruguai. O link tá no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha. O código promocional é do Cerrado, primeiro depósito ou Pix no valor de até R$ 1.200. Eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. A XBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado 2024. Lembre de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Bom, vou trazer um vídeo com algumas notícias e no final duas polêmicas, tá? Uma envolvendo o Felipe Carregal, que é o VP jurídico do Vasco, que traz uma informação sobre a KPMG, né, e a venda do Vasco, e a outra do babaca, do velho pilantra, do Ramon Dias, tá? Então fica aí para você ver o que esse cara falou no GE do Vasco. Bom, vou começar com uma notícia: o goleiro Kehler, emprestado pelo Internacional até dezembro de 2024, não jogou pelo Vasco. Essa é a realidade. Kehler veio. O Léo Jardim não dá espaço para goleiro reserva. O Ivan, que estava aqui, coitado, quando o Léo Jardim chegou, foi colocado como titular. O Ivan, que tinha uma meta, se ele chegasse ao número X de jogos, o Vasco teria a obrigação de comprar o jogador. Ele não jogou na temporada. E quando foi para, acho que ele foi para o Inter, no primeiro jogo que ele foi fazer, ele teve uma lesão no tendão do joelho. Então está se recuperando, voltando agora também. O Kehler, a mesma coisa. Chegou, não jogou, não teve espaço. A única vez que o Léo Jardim não jogou pelo Vasco foi quando o Vasco estava fazendo amistosos e botou o time reserva para jogar, ou a molecada para jogar no Campeonato Carioca. Então, o Léo Jardim não costuma dar espaço. Primeiro, não toma cartão, não se lesiona. Então, é um jogador que está sempre ativo no gol. Uma informação trazida na torcida vascaíno, que foi replicada lá no GE. O que ele não deve ficar, deve sair, o Vasco deve procurar um goleiro reserva para o Léo Jardim. A prioridade é renovar, estender o contrato do Léo Jardim. Então o Vasco deve procurar um goleiro reserva para ficar ali como suplente do Léo Jardim com um custo mais barato, porque o salário do Kehler é considerado um salário alto e o Vasco deve querer se livrar aí desses jogadores que não têm utilidade, têm salário alto no Vasco. Um exemplo, Rossi, Galdames, o Kehler, então vai tudo meter o pé, tá? O Rossi, que tem proposta de vários times, mas quis ficar no Rio de Janeiro tomando aguinha de coco e recebendo um salário legal. Bom, o Adson está fazendo um aprimoramento físico na academia, um trabalho de aprimoramento físico, deve voltar ainda esse ano. É ele que passou por cirurgia para corrigir uma fratura na tíbia da perna direita. O Adson, desde que saiu do Vasco, os números do Vasco despencaram. Pra você ter uma ideia, o Adson, em 20 jogos no Campeonato Brasileiro, tem 9 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Um aproveitamento de 51,6%. Depois que ele saiu, o aproveitamento do Vasco caiu para 33%. Eu falei, ele era aquela válvula de escape, né? O Vasco só tinha uma jogada, que era o Piton no corredor esquerdo, cruzando a bola para o Verratti. Depois que mataram essa jogada e começaram a jogar nas costas do Piton, a gente ainda tinha a válvula de escape, que era o Adson, que hora vinha por dentro, hora ia fazer o corredor, o jogador que estava dando assistência, ia para cima, era o jogador que puxava os contra-ataques, fazia gol, dava assistência, enfim. Quando o Adson se lesiona, aí, meu amigo, aí o Paiva se perde de vez, tentou improvisar ali vários jogadores, um deles, o Pumita, acabou ficando ali para jogar enfiado, né, jogar adiantado, mas o Vasco não conseguiu render desde que o Adson saiu. A previsão de que o Adson ainda volte esse ano e que seja aí bastante útil para a próxima temporada. Tanto o Adson como o Jair e o Paulinho, os três que estão voltando aí à ativa, tá? Bom, eu vou trazer agora para você, né, um trecho de uma entrevista do Ramon Dias ao GE. E ele falta com respeito com o Vasco, eu vou dizer porque esse paneleiro miserável, paneleiro, porque quando saiu que eu falei que era paneleiro, muita gente ficou me xingando.
ele é bom técnico, ele que trouxe o Rojas. Ah, mas a 777, lógico que ele queria grandes jogadores, a 777 que não trouxe. Lógico que essa empresa miserável não deu condição para ninguém. Matos, ele traz o Rojas, ele mantém no time o Praxedes, inclusive pagando multa pro Praxedes jogar o último jogo contra o Bragantino. Ele mantém no time titular o Zé Gabriel, enfim, a panelinha do Ramon Dias, e aí depois ele sai e vai pro Corinthians, quando tava lá em dificuldades, que o Vasco tem um centroavante que resolve, tava sendo criticado pra caralho, e agora que tá numa situação melhor lá no Campeonato Brasileiro, resolveu tirar onda, tirar sarro com a cara do Vasco, né? Porque uma coisa, eu vou deixar o depoimento dele aí, você vai ver, uma coisa é ele falar, olha, tecnicamente os jogadores do Corinthians estão acima dos jogadores do Vasco. Beleza, é discutível, eu posso até concordar, porque o Corinthians vai lá e traz um Depay, traz um Igor Coronado, traz os jogadores mais pontuais. Trouxe lá o zagueiro que não quis vir para o Vasco, o tal do André Ramalho. Então o Corinthians foi mais assertivo, foi mais cirúrgico nas contratações e por isso não vai cair para a segunda divisão. Inclusive de maneira antecipada. Ele fala que, ele comparando os dois times, as situações dos dois times, ele disse que a do Vasco foi mais complicada porque não tinha um estádio para jogar. Lembra que teve a interdição de São Januário, né, que o Vasco tinha que jogar em outros estádios e diz que ainda mostra que não tem conhecimento do regulamento, esse filho da puta, como fez o Neto lá, né? Falando que o Vasco escapa com o gol do Serginho nos últimos minutos e que com a derrota do Santos. Não, animal. O Vasco só dependia dele na última rodada. O gol do Serginho, a vitória do Vasco, já faria o Vasco permanecer na primeira divisão, independente se o Santos ganhasse ou perdesse a última partida. Isso é uma historinha que o Neto conta lá no programa dele, né? Só para provocar o torcedor vascaíno. Porque o Vasco não dependia do Santos, o Vasco só dependia dele na última rodada. Então a vitória fez o Vasco permanecer e ele conta essa história dizendo que o Vasco ficou porque o Santos perdeu. Esse cabaço, esse velho canalha, paneleiro, não sabe nem do regulamento. Beleza. Quanto à questão técnica de jogadores, falar que os jogadores do Corinthians são melhores que o do Vasco, beleza, bacana. Agora, dizer que a instituição Corinthians é muito maior, muito melhor que a do Vasco, aí, meu amigo, ele mostra um profundo desconhecimento do futebol brasileiro, né? A gente pode... tem torcedor que confunde as coisas, né? Ah, o Vasco vive um mau momento, não ganha título, tá... Beleza, bacana, mas pega a história do Vasco, os títulos da história do Vasco, a importância do Vasco, do estádio São Januário, primeiro maior, grande estádio da América do Sul, América Latina, né? Um estádio histórico erguido pelo torcedor, a história da briga contra o preconceito, o racismo, contra a classe pobre, operária, né? Os discursos de Getúlio Vargas em São Januário. Então o Vasco faz parte da história do Brasil, não só do futebol brasileiro. Então esse velho paneleiro, pilantra, não sabe nada de futebol, não sabe nada da história do Vasco e fala essa asneira que eu vou deixar aí para você ver. Situações são iguais quando chegamos nós, a Vasco e a Corinthians. Creo que lo de Vasco foi mais dramático, porque no jugaban en su estadio, estaba suspendido 3 fechas, no jugábamos en ese estadio, y yo quería jugar en el estadio, teníamos que jugar en el estadio, porque para los otros equipos es mucha más presión. En la última fecha nos salvamos, en el último minuto, porque Dios quiso que nos ayudó, que Serginho hizo el gol de cabeza y Santos no pudo ganar y pudimos... acá la situación es la misma, pero conseguimos más rápido el resultado. Más rápido pudimos competir. La calidad de los jugadores realmente es mucho más grande la de Corinthians que la de Vasco. Y a nivel institucional, a nivel club, es mucho más grande Corinthians que Vasco. A algunos por ahí no le va a gustar lo que dije, pero bueno, la realidad es esa. Corinthians tiene un gran club, se está proyectando, por lo que hablamos con el manager y con el club, se está proyectando para ser um grande equipo, um grande clube e que pelee coisas importantes arriba. Bom, para finalizar o vídeo, vou trazer agora um outro trecho de entrevista lá do Felipe Carregal, VP jurídico do Vasco, na Vasco TV, onde ele vai contar uma história sobre a empresa que fez a due diligence,
que é a KPMG, que era a empresa responsável por investigar se a 777 tinha condições de comprar o Vasco. Essa empresa foi omissa, ela fez pesquisas no Google para vender o Vasco, ela ganhou para trabalhar, ela foi contratada pelo Vasco, ganhou uma grana e ainda ganhou uma comissão pela venda do Vasco a 777. Então ele fala que antes do Vasco ser vendido, se ela tivesse puxado o balanço da empresa, da 777, ela já ia descobrir que a 777 estava falida antes mesmo de comprar o Vasco. Então são coisas que tem que ser investigadas, porque muita gente se beneficiou com essa falcatrua que fizeram no Vasco. Não só a KPMG, não, gente do Vasco também. Vou deixar aí para finalizar. Curte, se inscreve no canal, desejar para você um dia abençoado, fique com Deus e saudações vascaínas. É importante mencionar aqui um fato que aconteceu em meados de julho desse ano. A gente teve conhecimento de um documento, um balanço da 777, datado de setembro de 22, tá? Ou seja, esse balanço é justamente no mês de concretização do negócio, tá? E esse balanço ele é bastante sintomático. Nesse balanço consta expressamente que o prejuízo operacional da 777 em setembro de 22 era de mais de R$1 bi, tá? Fora isso, está nesse balanço também que a 777 tinha em dívidas valores superiores aos ativos somados. Ou seja, em setembro de 22, a 777 estava quebrada. Mas esse documento, acredito eu, não foi revelado ou não foi encontrado na época da concretização do negócio. Por quê? Ninguém viu esse documento? Porra, ninguém teve o cuidado de pedir o balanço daquele mês? Cadê a empresa que foi contratada? Justamente para fazer a due diligence da 777. Não viu? Foi remunerada para isso, ela não viu? Pior, no relatório que essa empresa apresentou, consta uma frase que diz o seguinte: maiores informações sobre a situação financeira da 777 não foram encontradas em buscas online. Ou seja, pelo que eu entendi, essa empresa que foi contratada fez buscas no Google acerca da situação financeira da 777. Que trabalho é esse? Que due diligence é essa? Mas não só isso. Essa mesma empresa, e para mim existe aí uma falha gravíssima de procedimento, esta mesma empresa que foi contratada para fazer a due diligence da 777 é a mesma empresa que, em caso de venda para a 777, receberia uma comissão. Para mim, existe nitidamente aqui um conflito. Isso é um erro grave de procedimento. Enfim, todas essas questões estão sendo investigadas pelo Conselho Deliberativo do clube, que é quem tem competência para tal. Então, vamos aguardar o desdobramento dessa investigação. Mas, de fato, é uma situação bastante inusitada. E eu acho que, Sérgio, você vai concordar comigo que esse processo de venda, esse procedimento de venda foi feito não só de forma muito rápida, como foi feito sem o dever de cuidado necessário, considerando o tamanho da operação envolvida e as partes envolvidas.